Nós não sabemos viver sem Ti, Senhor, Deus da glória. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, e declaramos nessa noite, meu Deus, que nós não sabemos viver sem Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, o Senhor é quem nos ama, o Senhor é quem nos resgatou, o Senhor é que está sempre, meu Deus, nos procurando, Senhor. Eu Te louvo, meu Deus, por essa noite que o Senhor nos dá. Meu Deus, fala comigo através da Tua palavra, continua falando, meu Deus, comigo, fala com os meus irmãos, fala com a Tua igreja, porque nós precisamos de uma única coisa, Senhor, é ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Eu Te peço a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, fala conosco para a Tua glória, Senhor, amém, graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui num bom número de pessoas nessa noite, né? Mas alguns dos nossos irmãos estão viajando já estão aí em período de férias. É interessante que faltam apenas 12 dias para o final do ano. 12 dias, está chegando já o finalzinho do ano. O ano está acabando. E quando chega nesse período de fim de ano, acho que é meio comum da gente, né? Vai findando um período, alguma coisa está acabando, o ano está acabando. A gente começa a pensar naquilo que a gente fez no ano que passou, o que a gente precisa melhorar para o próximo ano, quais são os nossos projetos para o ano seguinte, né? Para esse novo ciclo que está chegando. E eu pensando nisso, e pensando também na palavra do Senhor, me veio esse texto, essa porção de texto aqui que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite. E eu gostaria de pedir para você que, se você puder, abra a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos meditar um pouquinho aqui a respeito da igreja de Éfeso. E eu vou estar lendo aqui do versículo 1 até o 7. Apocalipse no capítulo 2, do versículo 1 até o 7. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, a igreja de Éfeso é uma das igrejas mais citadas na Bíblia. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Antiga. Ela tinha um porto muito importante na época. Então vinha pessoas de todos os lugares, de todo o mundo praticamente, para aquele local. Ela era a igreja mais importante da Ásia. Lá em Éfeso estava um templo gigantesco, dedicado à deusa Diana. E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá também tinha uma biblioteca gigantesca, com aproximadamente 12 mil papiros ou 12 mil rolos. E também tinha um teatro gigantesco naquela cidade, que ele tinha capacidade para 25 mil pessoas. Era aí um estádio aí de médio porte, né? O início daquela igreja foi no final da segunda viagem de Paulo. Paulo passa ali por Éfeso. Ele não fica ali muito tempo, mas ele deixa ali Priscila e Áquila naquele lugar. E Paulo segue o seu destino para Jerusalém. Depois de um tempo ele retorna
na sua terceira viagem missionária, aí sim Paulo passa um período maior naquela cidade. Diz a palavra de Deus que ele fica ali aproximadamente 3 anos em Éfeso. Então nesse tempo é o tempo que a igreja tem um crescimento considerável. Ali a palavra de Deus começa a expandir, e aquela cidade ela é chacoalhada pelo poder do evangelho. Algo extraordinário acontece naquele lugar. A palavra de Deus ela chega ali poderosa, há muitas conversões naquele lugar, e há alguns fatos marcantes naquela cidade, que eu vou falar para você daqui a pouquinho. A gente vê essa parte, a fundação da igreja, ali em Atos, a partir do capítulo 18. Capítulo 18, capítulo 19 de Atos, está ali falando a respeito da igreja de Éfeso. Essa parte que eu li aqui em Apocalipse, 30 anos mais ou menos, entre 30 a 40 anos mais ou menos, após a fundação da igreja. Ou seja, a igreja foi fundada por Paulo, e depois de 30 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, entre 30 e 40 anos, João recebe a revelação do Apocalipse, e ele cita a igreja de Éfeso. Então João está preso na ilha de Patmos, quando Jesus faz uma revelação para ele, de todo o Apocalipse, e ele revela algumas coisas para as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas que estavam localizadas ali na província da Ásia. Hoje é a Turquia naquele lugar, na qual a primeira delas é a igreja de Éfeso. A primeira carta específica é para a igreja de Éfeso, que João tem essa revelação. Todas as cartas do Apocalipse, ela tem um padrão. Ela apresenta alguns elogios, Jesus ali apresenta alguns elogios para as igrejas, depois ele faz uma repreensão, ele mostra um problema, e aí após isso, ele chama ao arrependimento, ele fala a respeito das consequências, se os irmãos não obedecerem aquilo que Jesus está falando, aquilo que ele está dizendo para a igreja. E também ele lembra algumas promessas para as igrejas também. As igrejas do Apocalipse eram igrejas reais da época. Naquele local ali tinha outras igrejas, mas como o Apocalipse ali ele é específico no número 7, pela bondade e graça de Deus, pela vontade de Deus, ele escolhe ali 7 igrejas para escrever. Deus fala a respeito de 7 igrejas. Esses ensinos que são falados aqui para as igrejas do Apocalipse, eles são atuais para a gente também. Isso daí pode ser usado para as igrejas de toda a época, para todos os cristãos, para todas as igrejas. O capítulo 2, ele inicia assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja, o sentido de anjo nesse texto aqui está relacionado ao presbítero da igreja, ao líder da igreja. Se você voltar um pouquinho aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 20 vai falar a respeito disso. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, o anjo daquela igreja é o mensageiro, é o presbítero daquele local, é aquele que tem a responsabilidade de passar o seu recado para a congregação, para a igreja. Ainda no verso 1, Jesus se apresenta, e diz assim, Jesus se apresenta, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 1, verso 20 vai falar quem são os anjos e quem são os candeeiros. Eu já li aqui. Jesus conserva na mão direita. Jesus conserva na mão direita. Diz respeito à autoridade que Jesus tem a respeito da sua igreja. Jesus é o dono da igreja. Foi Ele que morreu pela sua igreja, é Ele que governa a sua igreja, é Ele que tem total controle da sua igreja, e Ele não só conserva, mas a palavra de Deus diz que Ele anda no meio da igreja. Jesus é aquele que conhece cada cantinho da igreja. Não tem um cômodo da igreja, não tem uma cadeira da igreja, não tem um aparelho na igreja que Jesus não conhece. Ele anda no meio da igreja. Isso mostra a interação que Jesus tem com a tua igreja. Jesus ele está no comando. A mão direita dá também a entender que
é a segurança, ele tem poder, ele tem firmeza, e não só isso, ele está andando no meio do candeeiro de ouro, que é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Ele é o dono da igreja, ele é aquele que anda no meio da igreja. Se ele anda no meio da igreja, então ele conhece a igreja. Jesus, ele não está estático, ele não está paralisado, ele está andando no meio da igreja. Ele não é aquele que fica parado, que fica olhando as situações e ele não faz nada. Não, ele interage com a igreja. Eu creio que se eu chegasse na igreja de Éfeso naquela época, eu falaria assim: nossa, essa igreja aqui, ela é top, ela é muito legal. Sabe por quê? Porque aqui Apocalipse 2 vem falar muitas qualidades dessa igreja. Olha só, acompanhe lá comigo, ó. Eu conheço o teu labor. Esse povo trabalhava, eles não ficavam de mão cruzadas, eles trabalhavam, eles eram perseverantes, eles estavam ali firmes, eles não suportavam homens maus. Ou seja, esses irmãos aqui, chegava alguém na igreja e falava alguma coisa, esses caras aqui iam na Bíblia, e eles iam em cima disso, dessa doutrina, eles queriam saber o que estava acontecendo, se isso era verdade, eles iam para cima, eles não acreditavam em qualquer coisa. Esses caras, eles eram bons de Bíblia. Eles colocavam esses homens maus na parede, até que descobria que eles não eram apóstolos. Aqueles que se diziam que eram apóstolos, eles pegavam esses caras, colocavam na parede e confrontavam com a palavra, até ver se esses homens realmente estavam falando a verdade ou não. E eles entendiam que esses eram mentirosos. Falsa doutrina não entrava naquela igreja. Os caras são bons, eles estão trabalhando. Jesus elogia isso deles. Eles conviviam num contexto de idolatria tremenda. Eu falei para vocês que lá existia um templo da deusa Diana, e uma das coisas que faziam muito naquela igreja era fazer estátuas da Diana e vender para as pessoas. Isso aí gerava um lucro gigantesco para aquela cidade. Ou seja, para as pessoas que faziam isso, elas tinham lucro. Quando o evangelho do Senhor chega naquele lugar, aquele costume é perdido. As pessoas, eles começam a perder dinheiro, porque eles não conseguem mais vender as suas estátuas. Ou seja, os cristãos de Éfeso, eles sofriam perseguições terríveis. O verso 3 cita dois verbos importantes: suportar. Eles não cediam nada que fosse contra o nome de Jesus. Um segundo verbo, eles não esmorecer, eles não desistiam, eles não fadigavam. Diz que eles odeiam as obras dos nicolaítas, uma seita lá do primeiro ano do começo da igreja, que queria ali exercer liderança sobre as pessoas, mas sobre aqueles cristãos eles não conseguiam. Por quê? Porque eles acreditavam em Jesus. E a palavra de Deus diz que esses irmãos de Éfeso, eles odiavam essas obras, e Jesus também diz que Jesus também odeia essas obras. Era uma igreja top, a doutrina na ponta da língua. Eles tinham conhecimento para combater heresias, falsos ensinos, corrigia, não negavam Jesus, mesmo em um ambiente hostil que eles passavam. A igreja não desanimava, ela tinha fibra, ela trabalhava, colocava a mão na massa, prontos para o serviço, dedicados, firmes na fé, combatiam heresias. Uau, que igreja! Mas Jesus, aquele que conhece, aquele que anda no meio da igreja, aquele que tem domínio, controle sobre a igreja, nada passa despercebido por ele. E ele faz uma repreensão
ele faz uma advertência para aquela igreja severa. Aquela igreja está em perigo. O verso 4 diz assim: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Eu gostaria de falar contigo, se você puder acompanhar aí em Atos 19, vamos ver o início dessa igreja. Lá no início diz assim, que Paulo ele chega lá em Éfeso, ele encontra alguns dos irmãos, 12 discípulos, ele pergunta para aqueles irmãos se eles já receberam o Espírito Santo, eles dizem que não. Paulo vem, ora com eles, impõe a mão sobre eles, aqueles homens são batizados no Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, eles profetizam. Paulo vai para a sinagoga, ele começa a pregar na sinagoga. Durante aí aproximadamente 3 meses ele está pregando na sinagoga. Diz a palavra de Deus que levanta pessoas lá com coração duro, que falam mal da palavra do Senhor, que falam mal do caminho, do evangelho que Paulo prega. Paulo sai da sinagoga, Paulo chega num lugar que a palavra de Deus diz que é a escola de Tirano, de uma pessoa que tinha naquele lugar, e ali Paulo começa a pregar a palavra do Senhor, e diz que diariamente, por um período de 2 anos, Paulo ensina naquele lugar. Milagres extraordinários acontecem naquela cidade, naquele lugar. Diz a palavra do Senhor, Atos 19, versículo 18, que as pessoas pegavam até os aventais de Paulo e levavam perto dos doentes e eles eram curados. E também os espíritos malignos, quando passavam com os aventais, também saíam. Milagres extraordinários naquele lugar. Os que praticavam magias, quando eles receberam a palavra do Senhor, quando eles se voltam para Jesus, quando eles entendem o sacrifício de Jesus, diz a palavra de Deus em Atos 19, que eles pegam ali os seus livros de magia e eles queimam em praça pública. E não só isso, lá em praça pública, eles começam a falar que eles eram pecadores, eles começam a confessar os seus pecados em praça pública. Veja como foi a conversão dessas pessoas, desses cristãos da época. Louvado seja Deus. Foi uma transformação imensa, grandiosa que aconteceu. A palavra de Deus ainda continua dizendo que as imagens de Diana começaram a diminuir as vendas naquele lugar. Aqueles que fabricavam reuniram lá o sindicato dos artesãos, e eles estavam indo à falência. Eles estavam indo à falência, dado a transformação que aconteceu na vida deles. Então há um tumulto gigantesco naquela cidade. Eles se revoltam contra Paulo e contra tudo aquilo que estava acontecendo, contra a palavra de Deus. Aquela cidade foi chacoalhada pelo poder do evangelho. O primeiro amor ali foi avassalador, foi tremendo, foi grandioso. E eu creio que se você parar um pouquinho para pensar, se você parar um pouquinho para refletir, como foi o seu primeiro amor, aquele dia que Jesus fez sentido na sua vida, como que foi? Pensa um pouquinho aí, como que foi aquele dia que o Espírito Santo falou no teu coração de uma forma poderosa, que você não teve como dizer não. Eu lembro que eu fui para a igreja, mais uma vez, mas aquele dia foi diferente. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. A palavra de Deus, ela veio poderosa sobre mim. E a hora que o pastor falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não sabia nem o que era isso, mas eu sei que eu ergui minha mão e falei: eu estou aqui. Eu estou aqui. Na sua vida não foi diferente. O milagre da conversão, coisa extraordinária que acontece na nossa vida. O nosso coração se enche de alegria.
E também a gente começa a entender o que foi que aconteceu, o que Jesus fez por nós. Até então, o nome de Jesus para nós não tinha sentido, não fazia diferença nenhuma na nossa vida, mas naquele dia, a partir daquele dia em diante, tudo fez sentido. A gente entende que a gente era pecador, que a gente não vale nada, não valia nada. A gente começa a entender essas coisas. A gente começa a entender que o sangue que escorreu na cruz foi por nós. A gente começa a entender o amor grandioso que Jesus tem por nós. O dia que a gente entende que a gente é pecador, que o Espírito Santo sopra de forma irresistível. Foi isso que aconteceu lá em Éfeso. Mas 30, 40 anos depois, vem a palavra do Senhor e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Como assim? Essa igreja abandonou o primeiro amor? Os caras trabalhavam. Os caras tinham a Bíblia na ponta da língua, a doutrina, tudo. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho. O que a igreja se tira o amor? O que é a igreja? O que é uma correção para uma pessoa que chega de fora sem amor? O que é? O que é ter a doutrina na ponta da língua sem amor? O que é isso? O que é? Uma filantropia? Alguma coisa parecida? Essa igreja, ela estava dedicada ao Senhor. Ela era uma igreja dedicada ao Senhor. Só que ela, talvez por ela ser tão perseguida, ela ter que brigar tanto pela idolatria, ela perdeu esse primeiro amor. Talvez este seja um dos motivos. Tudo era agradável, tudo era muito forte. Eles tinham uma advertência, eles tinham uma palavra, mas eles não tinham mais o primeiro amor. Eles não tinham. Essa igreja, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, talvez, ela poderia parecer que ela estava muito boa realmente. Mas para Jesus o pecado dela era grave. Era grave demais. Era muito grave. O abandonastes aqui, que fala o texto, ela traz um sentido de divorciar. Divorciar. Acabou o casamento. Abandonar. E o texto também diz que é uma coisa assim que eles foram fazendo de uma forma consciente. Nós estamos aqui na segunda geração, talvez, dessa igreja, 30 anos. A segunda geração da igreja. Abandonaram, se divorciaram de Jesus, repudiaram, uma separação, rejeição. Essa que é a ideia do texto. Eles estavam fazendo tudo para Deus, mas já não tinham tanto interesse pelo Senhor. A motivação deles já não era mais o Senhor. Já não era. Eles faziam as obras de Deus por hábito, por rotina, faziam no automático, sem fervor, do início da caminhada deles. Paulo, no capítulo 1 de Éfeso, Paulo escreve para Éfeso também no começo da igreja, capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo elogia essa igreja, lá no início. Ele diz que ele elogia o amor que a igreja tinha por Deus e também pelo amor que eles tinham pelos irmãos, uns com os outros. Olha, eu dou graças a Deus por isso. Eu aprendo que nós podemos abandonar o primeiro amor. Nós podemos fazer isso.
Às vezes, irmãos, eu penso assim, alguma coisa, vai ter um evento na igreja e tal, eu preciso ir. Mas depois eu fico pensando, depois meditando aqui, eu falei, mas será que eu estou indo por causa de Jesus? Ou será que eu estou indo para fazer uma média? Como que é que eu cantava um louvor lá no começo, quando eu encontrei com Jesus, e como é que eu canto agora um louvor agora? Estou falando de mim. Como era quando eu ouvia assim, Jesus morreu por você, e como é hoje quando eu escuto essas palavras? Arde o meu coração, eu sinto alguma coisa, ou não, está certo, não, Jesus tinha que ter morrido. Entendem, meus irmãos? Eu aprendo que nós podemos abandonar o primeiro amor, sim. Mas eu louvo a Jesus, porque Jesus, Ele nunca nos abandona. O amor de Jesus por nós, Ele nunca diminui. Desde a eternidade, Ele nos amou. Louvado seja Deus, Ele nos ama sempre. Ele não é igual às pessoas, Ele não é igual ao ser humano, que se alguém me deixa de lado, eu também deixo. Se alguém esqueceu de mandar um zap, eu também não mando. Se alguém me fez mal, eu deixo para lá, eu vou seguir a minha vida. Jesus, Ele não faz isso. Deus, Ele está sempre ao nosso encontro, Ele está sempre nos buscando, Ele está sempre ao nosso lado. Ele quer que a gente retorne ao primeiro amor. Ele não nos abandona. Oh Senhor da glória, talvez você tenha abandonado esse primeiro amor com Jesus, mas eu digo mais para você. Talvez você tenha abandonado o primeiro amor com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez você tenha abandonado o primeiro amor com os seus filhos, com a sua filha. Talvez tenha um período que o seu foco era um na caminhada, hoje já é outro. Mas hoje é o dia do retorno. Hoje é o dia que Jesus nos chama para pensar a respeito disso, e para que a gente retorne a esse primeiro amor. Se tem uma coisa que você pode colocar aí na tua agenda, na tua programação, para o próximo ano, para os próximos dias, seja esse. Busque retornar ao primeiro amor. Tudo para mim era motivo de oração, qualquer coisa. Eu lembro que tudo era uma descoberta maravilhosa com Jesus. A gente perguntava para o pastor alguma coisa, né? Hoje a gente às vezes fica até com vergonha de perguntar, né? Você está na caminhada aí, mas a gente tinha esse desejo de aprender. É igual um relacionamento, né? Essa palavra aqui é muito usada, assim, coloca a aplicação de um relacionamento entre o esposo e a esposa, naquele começo de namoro, que a gente quer descobrir tudo, que a gente quer saber, né, que tudo é legal, que a gente quer estar junto todo o tempo. É muito comum utilizar essa aplicação, e para mim era assim. Eu lembro que um final de ano, eu e a minha esposa, a gente voltou de viagem, falou, não, vamos ler a Bíblia esse ano, vamos. Aí a gente, todo dia à noite, sentava os dois lá e ia ler a Bíblia. Aí às vezes um dia um lia, o outro lia, um dia um dormia, mas era aquele desejo gostoso de estar junto, de estar ali lendo a palavra de Deus. E talvez hoje a gente perca isso, irmãos. A gente perdeu. O nosso amor pode ter diminuído ou acabado por Jesus, mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não se cansa de nós, e Ele está em busca do nosso retorno. A Bíblia ainda nos chama para uma análise. Olha lá o verso 5. Lembra-te. Para você lembrar, você precisa gastar um tempo aqui pensando. Você precisa voltar um pouquinho ao passado, ver aquilo que você já viveu, aquilo que você já passou. Lembra-te de onde você caiu. É hora de você retornar. Arrependa-te. Arrependimento. Você tem se arrependido com facilidade?
É fácil para você se arrepender de alguma coisa? É fácil para você entender que você está fazendo errado, que você precisa de arrependimento? Arrependa-te. É preciso abandonar o pecado. O pecado dos irmãos lá de Éfeso não era nada que fosse ruim aparentemente, porque os caras, eles eram bons de doutrina, de Bíblia. Eu lembrei aqui, lendo essa passagem aqui, de Davi. O rei Davi, ele comete um adultério, tem consequências terríveis. Ele comete assassinato com Urias, e o rei está lá no palácio faceirão. Ele está lá no palácio. Ele não tinha se arrependido não, ele não tinha dado aquele clique. Poxa, cometi pecado, não. Até que Deus vem e nos confronta, assim como Ele fez lá com Davi. Ele fala assim, olha aqui, ó, você precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender, irmãos. Eu preciso me arrepender. Jesus também chama a nossa atenção por uma mudança de caminho. Volta, pratica as primeiras obras. É hora da gente retornar. Se a gente está seguindo num caminho errado, se a gente entendeu que a gente está no caminho errado, se a gente agora se arrepende, a gente precisa voltar para o caminho onde a gente perdeu o nosso foco. Vamos retornar. E diz a palavra do Senhor que se aqueles irmãos eles não voltassem, diz a palavra de Deus que Jesus diz assim, ó, eu venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só a gravidade da gente não se arrepender. E aí a palavra de Deus ainda termina no verso 7 dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouvir de qualquer jeito não, é um ouvir atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Jesus não termina aí, Ele traz uma promessa para aqueles irmãos. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus sempre tem uma promessa para nós, irmãos. Deus sempre tem uma promessa, e essa era a promessa para Éfeso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus tem promessa para aqueles que ouvem e andam segundo o que o Espírito diz. Amém? Eu gostaria de concluir contando uma história para vocês. Existia um casal. A esposa, ela era apaixonada por chocolate. Ela era apaixonada por chocolate. O esposo, no início do casamento, para alegrar, levava o chocolate para ela. Sempre ele levava um chocolate para ela. No começo do casamento, ele sempre levava os melhores chocolates. Cacau Show, Copenhague e esses melhores. Ela ficava muito feliz, Mas passado alguns anos de relacionamento, ele continuava levando chocolate. Só que ele já não levava mais Copenhague, ele já não levava mais Cacau Show. Ele levava o botãozinho da Lacta ou uma caixinha de bis. Um dia essa esposa chegou e falou para o esposo, poxa, lá no começo do casamento, você só me trazia os mais gostosos, né? Poxa, não estou gostando mais disso. Você trazia o que eu mais gostava. O esposo ficou meio chateado. Falou, poxa, eu querendo agradar ainda, tá certo que não é um Copenhague nem um Cacau Show, mas é um chocolate. Mas depois de um tempo, ele começou a entender.
ele começou a entender. E ele voltou a trazer novamente o chocolate que a esposa gostava. Ele começou a trazer os melhores chocolates para a esposa. Talvez é hora da gente começar a dar os melhores chocolates para Jesus. Talvez é hora da gente dar o nosso melhor para Ele. Talvez é hora da gente dar com todo o coração, conforme a gente dava lá no começo. Ele merece o melhor que a gente possa dar. E às vezes a gente vai dando os restos para Ele, o que sobra para Ele. E Ele quer o principal, porque Ele é o principal. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Oh Senhor da glória, só o Teu nome é santo, Senhor. O Teu nome é bendito e poderoso, Senhor. Jesus, nós estamos findando mais um ano, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer uma análise da nossa vida, meu Deus, naquilo que a gente precisa melhorar, Pai. Meu Deus, os irmãos de Éfeso, Senhor, eles eram bons em muitas coisas, Pai. E talvez, meu Deus, a gente também passa por isso. A gente é bom em algumas coisas, porque isso é graça do Senhor para nós. Mas, meu Deus, nós queremos Te servir com amor. Nós queremos Te servir, Senhor, com todo o coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso amor, meu Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor se entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor se entregou por nós, o Senhor nos amou primeiro. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a lembrar como era, Senhor, no tempo da nossa conversão. Jesus, lembra, Senhor, nos faça lembrar, Senhor, quando nós ouvíamos o nome de Jesus, o nome poderoso, o nosso coração, Senhor, se alegrava, se estremecia, nós tínhamos mais temor pelo Senhor. Talvez, Senhor, a caminhada foi difícil, Pai. Talvez a caminhada está sendo difícil. E qualquer coisa que aconteça com a gente, Senhor, às vezes a gente quer virar as costas para o Senhor, a gente quer abandonar o Senhor. A gente fala que o Senhor não está conosco, mas o Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus que promete e cumpre. O Senhor é um Deus que fala e faz. Queima novamente nosso coração, Senhor. Faça, Senhor, o Teu povo reavivar novamente. Continua, Senhor, batizando no Espírito Santo o Teu povo. Continua, Senhor, continue andando, Senhor, vendo os nossos defeitos, nossas falhas, os nossos erros, e nos ajuda, Senhor, a melhorar, a mudar, Senhor. Senhor, se não for o Senhor nos dá força, Senhor, nós não conseguimos. Espírito Santo de Deus, trabalha nas nossas vidas, no nosso coração, muda o nosso jeito de falar, de andar, de caminhar, Senhor. Muda, Jesus. Senhor, hoje, Senhor, Éfeso, Senhor, é só ruínas. Éfeso hoje é só ruínas, Senhor. Meu Deus, mas o Senhor pode nos reconstruir nessa noite, Pai. O Senhor pode fazer diferente conosco, Senhor. O Teu povo, meu Deus, Te ama. Senhor, eu sei que o Senhor faz o que for necessário, Senhor, para a gente voltar para os Teus pés. E se for preciso, faça, Senhor. Faça, Senhor. Faça o que for preciso, Senhor, para que a Tua igreja cresça, fortalecida no poder do Espírito de Deus. Oh, Deus da glória. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Olha para nós nessa noite, Senhor. Enquanto o mundo está festejando, Senhor, nós estamos na Tua casa, querendo ouvir a Tua voz, querendo ser tratado pelo Senhor. Nós não temos outro além de Ti, Senhor. Nós não temos outro além de Ti. E nós Te louvamos,
pela tua bondosa graça, em nome de Jesus.